Olá, meninos, tudo bem? Como eu havia prometido, né, eu gravei essa aula com todo aquele material de textos visuais que nós estudamos por último. Então, vamos lá? Aqui, o nosso primeiro texto visual é uma propaganda de conscientização em relação ao meio ambiente, tá? Primeira coisa, antes da gente vir para as perguntas, é analisar a imagem, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Uma imagem aérea de uma grande região da natureza. Nós temos aqui pontuados alguns montinhos de árvores, né? E num desses montinhos, a gente tem a formação do que provavelmente seria os pulmões, né? Tem até aqueles tubos aqui no meio. E um desses pulmões, através do desmatamento, está aqui com uma regiãozinha um pouco mais marrom. Então, quando a gente pega qual é a problemática analisada nessa propaganda, é a questão do desmatamento, da derrubada das árvores. A imagem faz a releitura em outras já existentes. Qual é? É aquilo que a gente viu. Seria a imagem dos nossos pulmões, ou a imagem dos pulmões humanos. Por que foi escolhido esse órgão do corpo humano para representar o tema do desmatamento? Porque muitas pessoas associam as florestas, as árvores, à questão da melhoria do ar, do meio ambiente. Com relação à floresta amazônica, por exemplo, chegam a dizer que a floresta amazônica é o pulmão da terra. Tá? Essa outra, né? Nós temos também a questão das árvores, só que agora não é mais a derrubada, o desmatamento que provocaria essa questão aqui, né? Segundo alguns médicos, no raio-x, na ultrassom dos pulmões, quando eles já estão danificados por causa de alguma doença ou do próprio cigarro, eles chegam a ficar com uma coloração diferente, como aconteceu aí, tá bom? Aqui já é a questão da queimada. Então a gente tem palitos de fósforo, né? Aqui ele está aceso e aqui ele já foi se queimando, se desgastando, tá? E aí nós temos a frase, né? Before it's too late, retorne antes que seja tarde. Então aqui você ainda pode parar. Aqui o palito já não te serve para mais nada, né? E aqui no lugar do que seria a chama ou a cabecinha do palito de fósforo, nós temos a representação de folhas, como se esse palito de fósforo fosse uma árvore, né? Que com as queimadas estão cada vez mais morrendo. Isso, inclusive, com relação ao cerrado, gente. A gente sabe que o cerrado é um tipo de vegetação que se regenera com as queimadas, né? E se forem queimadas naturais, inclusive para o cerrado até é bom, é necessário. Só que o problema é que as queimadas elas não estão mais acontecendo de maneira natural, por causa de um raio que cai na região seca. Quase sempre elas são consequências de ações, se não inescrupulosas, pelo menos de ações sem nenhum cuidado do ser humano. Tá? Essa propaganda também é sobre o meio ambiente, só que aqui agora a gente tem um outro problema. Se na primeira falava do desmatamento, da derrubada das árvores, a segunda se referia à questão das queimadas, essa terceira é quase uma consequência das outras duas. Então, nós temos aqui uma ampulheta, para quem não sabe, a ampulheta marca o tempo, é uma forma antiga de marcar o tempo. Nas ampulhetas normais, essa parte aqui de cima, normalmente ela é cheia de areia, e aí a quantidade de areia depende do tempo que eu quero marcar, minuto, hora e assim por diante, tá? E conforme essa areia vai se esvaindo aqui por essa parte mais estreitinha, o tempo vai passando. Só que aqui nessa propaganda, o que a gente tem nessa parte de cima da ampulheta é o planeta Terra, que aqui, ó, no seu polo inferior, está em forma de areia, então ele está se esvaindo,
tá? É uma rememoração à questão da desertificação do planeta, ok? Aqui já é uma propaganda bem mais simples, né? Nós temos uma corrente humana, pessoas dadas de mãos dadas, né? E aqui, no que seria o título da propaganda, essa corrente precisa de você, doe sangue, né? E a primeira pessoa aqui da fila, né, tá te chamando para que você entre nessa corrente também e ajude com a questão da doação de sangue. Aqui a Mafalda, a única coisa que a gente precisa observar nessa imagem é a questão da boquinha da Mafalda. Essa boquinha para baixo normalmente demonstra tristeza, decepção, né? Agora, a grande sacada aqui está nas palavras que ela escolheu. E não é que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas. Então, aqui ela jogou com as possibilidades de significados da palavra gente e da palavra pessoa. Então, está aumentando gente, está nascendo cada vez mais indivíduos, está se registrando mais nascimento, mas as pessoas estão ficando cada vez menos pessoas, menos humanas, né? Não há mais solidariedade, companheirismo, cidadania. Isso é o que a Mafalda quis dizer. Aqui eu já coloquei uma possibilidade de resposta para vocês verem como é que vocês podem redigir na prova. Ó. Mafalda questiona o conceito de humanidade. O número de gente aumenta, porém as pessoas têm menos humanidade, menos bondade, menos solidariedade. Um brinde à adorável mulher pela qual me apaixonei há tantos anos. Você não vai contar pra gente quem era ela? Aqui a gente precisa lembrar de todo o contexto, né? Das tirinhas do Agar. O Agar, casado com a Helga, ele é o típico homem machista, mas ela não é uma mulher submissa, pelo contrário, ela se finge de submissa, mas ela que controla tudo em casa. E o Ed Sortudo é o personagem ingênuo do grupo, né? Ele entende tudo ao pé da letra. E aí, quando o Agar se refere à mulher pela qual ele se apaixonou, o Ed não consegue associar com a Helga, que está aqui, ó, de sorrisinho na cara, toda feliz da vida, achando que o elogio é para ela. E aí, quando ele pergunta, não vai contar quem é essa mulher? A Helga fica totalmente brava. E aí, ela tanto pode brigar com o Ed, por ele não ter conseguido achar que o Agar pudesse estar apaixonado por ela, como ela pode brigar com o Agar. Por que ele já não disse para o Ed alguma vez que a amava? Né? Então, aí a gente tem toda essa possibilidade. Olha como eu responderia. O humor é instaurado pelo caráter ambíguo da fala de Agar, que se dirige à sua esposa como se tratasse de uma terceira pessoa. O que leva Ed Sortudo a tecer a hipótese de que o brinde era dedicado a alguma mulher por quem o amigo se havia apaixonado no passado e não agora. Essa aqui, tempos modernos. Eu adoro esses nossos momentos em família. Então, a gente tem uma família sentada todos juntos no sofá, né? Aqui a televisão ligada, porém, cada um está de olho no seu, até o pequenininho aqui, ó, no seu aparelhinho eletrônico. Então, não está havendo troca, não tem um momento em família. Eles estão juntos, mas ao mesmo tempo separados. Isso é a ideia de que o título Tempos Modernos nos traz. Com relação à família, não tá legal, né? Então, ó, a charge apresenta uma família sentada no sofá, o que poderia representar um momento de compartilhamento e afetos, mas, na verdade, o que temos é a mera presença física dos membros da família, pois cada um está concentrado na sua própria tela, né? Então, eles estão separados pela tecnologia. Essa charge muito boa, né? A gente tem aqui a questão da evolução das espécies, né? Que a vida no planeta saiu de dentro da água. Então, tem aqui, era um peixe, era uma bactéria, ó, os pontinhos.
virou peixe, o peixe saiu, virou lagarto, que virou macaquinho, e foi evoluindo até chegar ao chamado Homem sapiens, sapiens todo erecto, né? Esse Homem sapiens na modernidade já não está mais tão erecto assim, né? Olha aqui carequinha, a barriguinha dele, né? E fazendo o quê? Jogando lixo na própria água, para dar aquela ideia, ó, o que eu coloquei aqui. No cartoon, vemos uma crítica ao comportamento humano. Por meio da linguagem não verbal, o texto satiriza a ideia de evolução, já que o ser humano é apresentado nos diferentes estágios, desde uma época primata até os dias de hoje, em que ele se torna agente de poluição ao despejar lixo na natureza, ou seja, a evolução não teria levado a um estado de maior desenvolvimento. Então, para o ser humano, parece que a evolução não fluiu, né? Porque o que acontece com as espécies? Elas evoluem para se adequar melhor ao habitat, ao ambiente em que elas vivem. O ser humano evoluiu, em vez de se adequar ao seu meio ambiente, para proteger esse meio ambiente e manter a sua vida, ele destrói esse meio ambiente e, consequentemente, pode estar destruindo também a sua vida, né? E aqui agrotóxicos, a mãe lavando vasilha vira e fala para o filhinho: Filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. Tá aqui o menino com um prato de salada e olhando pela janela. Na janela, o que ele vê? Uma plantação de frutas e verduras. E nessa plantação tem um trabalhador todo protegido jogando o quê? Agrotóxico, que é veneno, né? Olha a caveirinha aqui. Né? E olha a cara do menino de preocupado, e com razão, né? Se ele vai comer verdura para ficar mais saudável, como é que ele vai ficar saudável se a verdura já vem toda cheia de veneno? Então, ó, embora a mãe do garoto afirme que a salada é saudável, ao observarmos os elementos não verbais, como a cena na janela e a expressão do garoto, vemos que a fala dela pode ser relativizada. Isso porque o menino olha com expressão de chateado ao deparar-se com a cena de uma plantação sendo contaminada com agrotóxico. Então, não vai fazer bem para a saúde de jeito nenhum. Ok, pessoal, ficamos por aqui, tá? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela atenção. Tchau.